TVArapiraca.net, o maior arquivo vivo de Alagoas. Eu tenho 150 quilômetros de imagens gravadas de Alagoas e principalmente de Arapiraca. E para homenagear a semana de Teotônio Vilela, organizada pela TVArapiraca.net, vamos trazer agora, trazendo Ricardo Mota, grande jornalista quando estava na TV Manchete, que geradas imagens pela TV Alagoas. Sabe o que aconteceu naquela época? Ricardo Mota foi até Viçosa conhecer, o pessoal, os boêmios, que tomavam mezinho com o menestrel de Alagoas, senador Teotônio Vilela, que se vivo estivesse hoje, estaria completando mais de 100 anos. Ele faleceu no dia 27 de novembro de 1983. Ricardo Mota foi a Viçosa conhecer de perto a história do menestrel das Alagoas, senador Teotônio Vilela. Na manhã do dia 27 de abril de 1917, Viçosa via nascer no número 29 da rua Frederico Maia, aquele que viria a ser o seu mais ilustre filho, Teotônio Brandão Vilela, filho do senhor de engenho Elias Brandão e Dona Isabel, e razão de muitos orgulhos de Viçosa e dos viçosenses. Nessa pequena cidade do interior alagoano, localizada a 87 quilômetros de Maceió e com uma população que não ultrapassa os 25 mil habitantes, todos os que o conheceram e os que dele ouviram falar lembram do senador da anistia, do guerreiro da liberdade, com muito carinho e respeito. Seus amigos conterrâneos, que o tratam não por esses adjetivos que o fizeram admirado em todo o Brasil, recordam Teotônio como um empresário, um homem bom, simples, amigo leal e um boêmio de fazer inveja a tantos quanto utilizem esse qualitativo com o devido desprendimento. É assim que o fiscal de renda Antônio Leite, companheiro de muitas noitadas, de copo e da alegria, guarda muitas histórias vividas por Teotônio, lembranças que revela com evidente satisfação. O senhor Antônio, era difícil acompanhar Teotônio assim nessas farras? Ele realmente suportava muito isso? Suportava. Aí ele dormia muito pouco. Teotônio, às vezes, quando ele já estava cansado, chegava em casa assim, com 10 minutos ele acordava. Acordava, já era disposto já para seguir viagem para qualquer uma festa e tal, me perguntava, para onde é que nós vamos agora? Pronto, aqui a nossa direção mais era Anel, a fazenda aqui da Ban, de tio Fausto, de lá a gente seguia para Paulo Jacinto, que é Brangula, até Palmeira. Como eram essas farras de vocês? Vocês saíam assim, passavam dias fora de casa? Como é que era? Às vezes a gente passava até 3 dias, como dessa viagem que nós fomos a Palmeira, de lá fomos a Santa Isabel, a Bom Conselho, já voltamos Pernambuco, Lagoa do Ouro, Corrente. Agora aquilo onde anoitecia, pronto, a gente ficava por ali, bebia até umas 2 ou 3 horas da manhã e tá agora bebendo controlado, né? Como era o comportamento dele, Teotônio Vilela, nessas festas de vocês? O comportamento de Teotônio Vilela era o maior, era aquele gênio dele, aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação de estar ladeado ali de amigos, de estar aí chegando mais gente. Maior, a questão de Teotônio era conhecer mais gente, fazer mais amigos para que ele fosse mais conhecido. E onde ele chegava, como o senhor estava falando agora há pouco, quando ele chegava o pessoal encostava logo para conversar? Todo mundo ali, era menino, mulher e tudo, aquilo ele gratificava todo mundo, quem estava com fome comia, quem estava com sede bebia, era aquela alegria medonha, e ele sempre perguntando, o que é que está faltando? Chamava logo o garçom, mandava distribuir o que quisesse ali. Agora aquilo tanto fazia ter dinheiro como não, porque era conhecido demais. Quando terminava aquela farra ele mandava, padre, peça a conta. Pronto, o camarada dava a conta, eu mandava botar no bolso, o camarada já sabia, depois a gente mandava levar as despesas, pagava tudo, mas não dava prejuízo a ninguém, era a maior satisfação, o maior prazer que ele tinha na vida dele. O senhor estava afirmando também que ele gostava muito de ouvir as pessoas contarem as histórias, né? O negócio dele era esse, chegava e pedia para o pessoal contar a história. O camarada contar, cada um tivesse uma história, como nós agora temos que contar uma história do passado dele, do mesmo jeito era ele. Encontrar um velho, uma coisa ali, às vezes conhecido, velho, antigo dele, né? Ele sentava logo ali de lado para mandar ele contar a história do passado, às vezes do pai dele, da família. A coisa que ele gostava muito era isso. Como foi essa proeza, senhor Antônio, de ser compadre do Teotônio por procuração? A questão foi porque ele não pôde, ele tinha um negócio em Aracaju, né? E justamente caiu no dia do batizado. Aí ele passou por lá no avião, derrubou o bilhetezinho e mandou que eu botasse tio Zé Pimentel. Ele derrubou do avião? Do avião. O bilhete. O bilhete caiu na calçada da igreja.
Pronto, ele aí fez mais uma circular ali por cima do povoado, assombrou a cabocada toda. Tinha caboclo que não sabia, nunca tinha visto um avião de perto. Aí ele baixou mesmo ali no povoado e seguiu. Mas à noite, quando eu vim aqui para Viçosa, ele já estava em casa. Para comemorar? Para comemorar. Isso aí fomos para o bar do Zé Cavaquinho, passamos lá até umas 2 horas da manhã. Pronto, aqui a gente voltava, ia para a casa dele, dava um cochilozinho. De manhã ele já estava de pé, quando era 4, 5 horas ele já estava pronto para viajar. Mas nesse período, era aqui no bar o Trovador Berrante, de propriedade do seu amigo e companheiro de copo, Zé do Cavaquinho, que Teotônio passava a maior parte das suas noites. Zé do Cavaquinho, inclusive, era uma pessoa muito querida para Teotônio Vilela. Uma semana após a sua morte, em abril de 81, Teotônio lhe dedicava uma crônica que publicou nos jornais, intitulada O Último Boêmio. Mas vamos conhecer o Trovador Berrante. Os filhos dele estão tocando, aí continuava, isso amanhecíamos no dia, tirava o outro dia, pronto, até quando já estava tudo cansado, pronto, o Zé Cavaquinho sempre naquela insistência, né, dizendo que não tinha mais bebida, aí Teotônio dava dinheiro, o Zé Cavaquinho ia comprar bebida, voltava, quando terminava a farra, aí Zé Cavaquinho ia cobrar de Teotônio justamente a despesa da bebida que ele já tinha mandado comprada. Agora aquilo para ele era uma alegria, ria, tudo, e assim continuava sempre a farra aqui no Trovador Berrante. Com esse pessoal que está aqui ao nosso lado, aqui é o Ariston e ali é o Zé Maria. Os dois são filhos do Zé do Cavaquinho e vão mostrar pra gente aqui algumas dessas músicas que o Teotônio ouvia nessas noitadas aqui no Trovador Berrante. O que é que vocês vão mostrar? Eu vou tocar um chorozinho dele, sabe? Do seu pai? Choro do papai. Qual o nome? Eu com isso. E foi ainda em Viçosa que o ex-senador Teotônio Vilela deu seu primeiro grande salto no mundo dos negócios. Em 1948, tomando como sócios membros de sua família, Teotônio fundava a usina Boa Sorte, uma considerável contribuição para o desenvolvimento econômico do município. E foi na difícil atividade de vaqueiro que Teotônio Vilela foi buscar os recursos necessários para o empreendimento. Viajando para o interior da Bahia, no Alto Sertão, Teotônio comprava gado, trazia para Alagoas, para Viçosa, engordava e finalmente vendia. E nessas suas proezas como vaqueiro, Teotônio tinha como companheiro predileto o seu Manuel aqui ao nosso lado, ou como é mais conhecido, o seu Mané Vaqueiro. Seu Mané, o Teotônio era realmente um bom vaqueiro? Era um bom vaqueiro, no mato, na madeira. Em todo canto que fosse para pegar, ele pegava comigo. E derrubava o mesmo gado? Ele derrubava, não sabia, ainda não estava bem aprendido, sabe? Que quem passou a lição a ele fui eu. Então eu ensinei. Quando eles pegam na seda do animal, aí então a voltinha aqui para poder puxar. E ele foi um bom aluno? Ele foi bom aluno, aprendeu tudo. Mas o senhor estava conversando agora há pouco com a gente, o senhor falava que de repente vocês estavam pegando o gado no meio do mato, o Teotônio dizia, vá buscar o quê? O que ele pedia para buscar? Vá. E então nós estávamos pegando gado no mato, quando era na hora de meio-dia, ele chegava debaixo de um pé de pau e dizia, meu vaqueiro, você vai ver cachaça onde tiver. Agora só chega com cachaça, ou laranja verde ou limão. Que quando ele chegava, nós cortávamos o limão, bebia um porre logo para esvaziar a garrafa, e nós exprimíamos o limão dentro da garrafa e eu bebia aqui com a garrafa mesmo, ele bebia, o outro bebia. Era nós 4 vaqueiros. E ele era um bom amigo para o senhor, seu Manuel? Ele era um bom amigo, eu tinha ele como um pai. Sabe? E no mato fechado, na madeira, ele era comigo. Quando eu derrubava, ele saltava no chão e estava cortando na ponta. Ele conversava muito com o senhor, seu Manuel? Ele conversava comigo como quem conversava com uma pessoa que prestasse, como diz a história. O que ele conversava com o senhor sempre? O que ele gostava de falar? Ele falava comigo, dizia, Manuel, no dia que eu for pegar gado com você, eu não vou. Porque era companheiro mesmo? Companheiro mesmo, de verdade. Diz que até dizia com os outros por aqui assim, dizia que com esses malandros eu não vou pegar boi, não, que eu não pego. Eu só pego boi se for com você.
Nós entrávamos no mato, o boi estava na mata, nós entrávamos deitados. Um dia o cavalo dele enganchou-se com cipó. Eu já ia adiantado, voltei, eu disse, vamos lá, ele disse, corta esta peste que eu estou enganchado. Eu cortei o cipó, nós saímos adentro e o boi ia assim de dentro. Eu digo, quer correr? Quer que eu corra? Descorra porque você derruba ligeiro. Eu corri, passei a munheca no boi e derrubei. Quando derrubei o boi, ele botou a corda na ponta. Eu disse, quer passar em seu cavalo ou no meu? Ele disse, passe no seu que eu tanjo. Mas, em 1969, o negócio se tornou inviável. A cana escasseava numa região das mais acidentadas, o que dificultava a concessão de novos financiamentos. Paralisando as atividades da usina, Teotônio se associava agora ao também empresário Geraldo Gomes de Barros, fundando a Indústria Reunida Seresta, em Junqueiro. Da Boa Sorte ficou a fazenda do mesmo nome, onde hoje seus filhos se dedicam à criação de gado, a casa onde morava o senador da República, localizada no povoado de Sabalangá, e alguns dos velhos moradores, que, como o Mané Vaqueiro, permanecem morando lá, porque assim exigiu Teotônio dos seus filhos antes de morrer. Você tem muita saudade desse tempo com o Teotônio Vilela, seu Mané? Eu não me esqueço nunca, 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 nunca. É uma vida que eu encontrei de muito garoto que nunca me esqueço. Quando eu vejo passar uma boiada na estrada, meus olhos d'água, porque eu não posso mais continuar com a vida, moça. Mas também na cidade, Teotônio conquistava amigos e não só nas mesas dos bares. O farmacêutico e poeta José Aragão é uma dessas pessoas que guarda de Teotônio a lembrança de alguém que sempre estava de bem com a vida e não abandonava jamais os amigos. Seu Zé Aragão, qual o Teotônio Vilela que o senhor se recorda? Eu me recordo do Teotônio Vilela, eu sou mais velho do que ele, né? Já crescido, alegre, festivo, nos bares sociais de Viçosa, pelos bancos dos bares, não sabe, a bater papo com todo mundo, com aquela palestra desinibida, alegre, com aquela gargalhada escandalosa dele, espalhafatosa, chegava a abalar os quadrantes lá do bar, viu? E todo mundo se acercava dele porque ele era muito fluente, trazia notícias das investidas, das penetrações políticas dele, mas notícias ligeiras. Não era coisa que ele viesse discutir política, induzir a gente para fazer isso, aquele outro, não. Ele vivia mais nessa vida boêmia daqui, que ele levou daqui com saudades, e vinha restaurar tudo isso aqui com os amigos, sem tratar muito de política. O Teotônio retornava sempre a Viçosa, ele vinha sempre aqui depois que ele seguiu a carreira política? Retornava. De quando em vez ele vinha para cá, não sabe como é. Mas vinha com aquele espírito de como quem quer descansar, sair daquela agitação, viu? Agora nós sabíamos de tudo através do rádio, através da televisão, através do noticiário, sabíamos da atitude condoreira dele, querendo colocar o homem que convinha no lugar que convinha, que eu achava muito difícil, mas ele era pertinaz, ele era constante e nunca abandonou as ideias dele e demonstrou pelo Brasil afora que tinha um desejo enorme de corrigir os erros, porque realmente são tantos que asfixiam a gente, né? Ô, seu Aragão, o senhor, conhecedor do Teotônio como era, o senhor afirmaria que Teotônio era um homem de muitos amigos e fiéis amigos aqui em Viçosa? Bom, ele era. Todo mundo era fiel a ele. Todo mundo porque ele era muito legal, muito leal com todos, ele não andava com quinta-colunismo com ninguém, tá entendendo? Sempre era aquele espírito alegre, risonho, respondendo a tudo e prestando favores. E dando o que era dele a todo mundo, não sabe como é? Era uma mão aberta. Chega um, chega outro, ele dava sem saber quanto era que estava dando. Seu Aragão, o senhor é raio amador. Hoje, quando o senhor se identifica dizendo que é aqui de Viçosa, as pessoas ainda perguntam para o Teotônio Vilela? Se pergunta não, eles batem palma. Quando eu digo, a gente para dar o prefixo, a gente diz, por exemplo, o meu prefixo eu sempre digo aqui, assim, é Portugal, Polônia, 7, Índia, Zanzibar. A cabocla civilizada da Tábua dos Cambembes, de Viçosa, Alagoas. Aí você vê raio de amador do extremo norte do Brasil, do centro, do sul, por toda parte, terra de Teotônio Vilela. Teotônio nunca se dedicou a fazer política em Viçosa. Sua visão larga dos problemas do povo, inclusive de sua terra natal, o levava a uma conclusão de que era preciso voar mais alto, mudar as estruturas políticas do país, base para uma reforma social e econômica mais profunda. Entretanto, em 82, já bastante atingido pela doença, subiu num palanque em Viçosa para ajudar a eleger o atual prefeito, Flober Torres, filho do ex-deputado Avilásio Torres, o seu mais ferrenho adversário político na região. Seu empenho foi tão significativo que Flober acredita que só graças a ele obteve a vitória.
Bem, eu devo a eleição ao Teotônio Vilela porque na hora que eu resolvi ser candidato, eu tinha vontade de ser prefeito de minha terra, fazer um trabalho, mas estava um pouco desanimado em virtude dos casuísmos que existiam nessa nação e achando que seria muito difícil de mudar, porque quando a coisa ia parecendo que ia tomando um rumo democrático, vinha esse pessoal que está aí no governo há 20 anos e deitava e enrolava em cima da gente, desmanchava todo um trabalho de idealismo e com a finalidade de servir ao povo. E o Teotônio me fez ver que o negócio era lutar. E me encorajou para entrar nessa luta. E tanto foi decisivo na hora de registrar minha chapa, de apresentar minha candidatura, como na chegada, que o Teotônio, todo mundo sabe, foi operado em São Paulo, chegou aqui praticamente sem condições nem de andar, e eu tinha de fazer um comício, e esse comício tinha de ser decisivo aqui, porque o PDS investiu muito em Viçosa e tinha muitos candidatos, fez muita maneira de conseguir voto por promoções, festas, e até dinheiro, e emprego, tudo isso que é usado em eleição. E o Teotônio veio para o meu comício e deu aquele calor. Ele falou como nunca falou na vida. O Teotônio sempre falava aqui um pouco alto, um pouco assim, com muita filosofia, mas não falava muito para o povo. E o discurso que ele fez no meu comício foi o discurso talvez mais político, eleitoral da carreira dele. Teotônio Vilela esteve pela última vez em Viçosa no dia 13 de outubro de 1982. Se comemorava mais um aniversário da emancipação política da cidade. Com a saúde já bastante debilitada, Teotônio falou por mais de 1 hora para o seu povo, numa verdadeira declaração de amor à sua terra natal.